Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer a meditação de hoje em Lucas capítulo 17 e o versículo do 11 ao 19, onde Lucas ele fala da gratidão, a gratidão do jovem que foi curado da lepra, da gratidão dele para com Jesus. O texto diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, amostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então, nesse texto, nós vemos a gratidão. Por que a gratidão? Esse samaritano, como na lei, os leprosos eram proibidos de estar na cidade, era proibido de estar em suas casas, eles não podiam andar porque era uma doença que contaminava, uma doença que pegava. Então, na lei, eles não podiam estar na cidade, nem tampouco nas suas casas. Aí o que acontece? Lucas relata que do capítulo 9 ao capítulo 17, Lucas relata que Jesus ele não estava pregando para os judeus, ele não estava na terra judaica, ele estava na terra dos samaritanos, ele estava em Samaria. Então Jesus, como a palavra diz, eu vim para os meus e os meus não o receberam. Então ele foi pregar, foi falar para os estrangeiros. E o samaritano, como não tinha regra do Antigo Testamento, como o samaritano não tinha lei sobre o Antigo Testamento, então ele voltou. Então, provável que o texto relata aqui, dizendo, de longe gritaram, porque o máximo que um leproso poderia se aproximar de uma pessoa saudável era 15 metros. Então, eles, quando avistaram Jesus, eles gritaram: Senhor, compadece-te de nós, sara. E Jesus aqui, ele não diz esteja curado. Jesus não disse, olha, a fé de vocês, o seu clamor curou. Não, Jesus disse, vai e mostra aos sacerdotes. Então aqueles homens, aqueles leprosos, creram no que Jesus falou. E indo a caminho a mostrar ao sacerdote, eles se notaram purificados. Então quando eles viram que estava purificado, os 9, que eram judeus, conheciam a lei judaica, continuaram a caminho em busca do sacerdote para mostrar que foi purificado de sua lepra. Mas o samaritano voltou, disse, olha, eu estou curado, eu não preciso mais do sacerdote, eu vou até a Jesus. Voltando, chegando onde Jesus estava, prostrou-se em terra e o adorou, o louvou. Então aqui, meus queridos, aqui a gratidão a Deus. Porque para o samaritano, para ele era mais louvável voltar e agradecer a Jesus, adorar a Jesus, do que ir para o sacerdote. Então, Jesus vai dizer, olha,
Não foram 9, 10 que foram curados? Então cadê os outros 9? Jesus perguntou. Porque os judeus, para eles, independentemente da bênção que ele recebeu ou não, ele não precisava de agradecer a Deus, porque era na lei. E a lei era o quê? Sacrifício. Ele disse, não, nós vamos curar, vamos sacrificar, vamos para o sacerdote, e o sacerdote vai fazer o sacrifício para que nós, para nós, que nós fomos curados, então o sacerdote vai fazer o sacrifício. Mas só que o que voltou era um samaritano. Para os samaritanos era mais agradecer. Agradecer é mais do que o sacrifício, o sacrificar. Vemos lá em Levítico capítulo 13, deixa eu ver aqui. Levítico capítulo 13, versículos 1 ao 3. 13, 1 ao 3 diz: Disse o Senhor a Moisés e Arão: O homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Abraão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se pelo na praga o tornou branco, e a praga parecer mais profunda ao que a pele da sua carne, e a praga de lepra, o sacerdote o examinará e o declarará imundo. Então era isso. Então o leproso seria o quê? Um imundo. Por isso que os leprosos não poderiam se aproximar das pessoas. Era um imundo. E o máximo que ele podia chegar de Jesus era 15 metros, como eu falei antes. Então eles começaram a clamar, eles começaram a gritar: Senhor, cura-nos, salva. E Jesus diz: olha, vai lá e a mostra ao sacerdote. Só que aconteceu, meio caminho, eles foram curados. No versículo 45 e o 43 ao 45, diz assim: E veste do leproso em quem está a praga será rasgada, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e lavará o imundo, imundo, e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, e imundo habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então está aqui a prova como aqueles homens estavam fora dos arraial, estavam fora das suas casas, porque eles eram considerados como imundo. Então eles não poderiam ir para a congregação, eles não poderiam adorar a Deus, eles não poderiam chegar perto de Deus. Então Jesus, como eu falei, do capítulo 9 de Lucas ao capítulo 17, Jesus está pregando na terra samaritana, porque a palavra de Deus diz: eu vim para os meus e os meus não o receberam. Como não receberam, Jesus foi para outra terra, foi para os gentios, e com esse sacrifício que Jesus fez, o evangelho também chegou a nós. Nós como gentios, nós éramos gentios, mas através de Jesus, o sacrifício que Jesus fez lá na cruz por nós, nós fomos alcançados pelo seu amor e a sua salvação. Então aquele leproso, no texto de Lucas capítulo 17, ele voltou louvando e adorando o nome do Senhor. Então louve ao Senhor, adore ao Senhor, independentemente de qualquer coisa ou qualquer situação. Não vamos ser como aqueles judeus. Os judeus, eles conheciam a lei, eles vivem pela lei, então eles não voltaram. E Jesus, vendo que aquele homem voltou, eles não foram 10 que foram curados. Cadê os outros 9? Né? E hoje nós vemos isso nas igrejas, né?
As pessoas é liberta, a pessoa é salva, Deus liberta das drogas, dos vícios, levantam a mão, vem para frente, assume um compromisso, mas se ficou da boca para fora, ficou limpo, aí vazou, né? Então nós possamos ser gratos a Deus, possamos ser gratos ao Senhor, porque a gratidão é o que nos faz se aproximar mais do Senhor. E aquele samaritano, tudo que ele queria era agradecer a Deus pelo milagre que aconteceu em sua vida. Os judeus, o negócio para eles era a lei, e até hoje uns vivem pela lei e não pela graça. Então nós hoje vivemos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então seja grato, guarde essa palavra no seu coração, né? E vamos chegar aos pés do Senhor como este samaritano. Deus abençoe e uma ótima noite. Um abraço. Obrigado aí, pessoal, né, que estão assistindo, né? Que Deus esteja abençoando as suas vidas, suas famílias. Que Deus esteja te guardando, que Deus esteja tirando tudo aquilo que não agrada a Ele, que você possa buscar mais e se aproximar mais do Senhor. Boa noite.